Amém, irmãos? Então, o evangelho de poder no Espírito Santo, assim foi ministrado, foi passado, foi levado do Senhor Jesus Cristo, o evangelho de Jesus, pelo apóstolo Paulo. E lá no início também pela igreja primitiva, como um todo. Amém? Então, há algumas coisas que nós precisamos aprender com essa igreja primitiva, que começou ali em Atos dos Apóstolos. É importante você até nesse período também ler o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, a importância de buscarmos o revestimento do Espírito Santo. Jesus mesmo falou para os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para depois eles serem testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. E olha que eles passaram 3 anos com Jesus, 24 horas. Mas ele falou, olha, espere o revestimento. Então é importante para nós, esse revestimento do Espírito Santo é direcionado para a obra do Senhor. Tá? É uma motivação maior, é o que nos impulsiona, é o que nos capacita, é algo sobrenatural. Está disponível para todos. Então Jesus orientou isso para os seus discípulos e para nós também. Nós somos discípulos do Senhor. Se a pessoa passar, irmãos, a vida toda sem buscar isso, sem crer, ela vai até para o céu, né, assim, ó. Você entende? Sem ter esse revestimento. Não é uma questão de salvação ou não. É uma questão de capacitação para realizar a obra do Senhor. Aonde que vai abrir a porta para que essa pessoa seja mais usada pelo Senhor nas várias vertentes, para cura, para ações sobrenaturais, autoridade contra o reino das trevas. Se você for ver, olha o apóstolo Pedro. Pedro, antes do revestimento, ele chegou até a negar Jesus. A coisa apertou e tal. Ele chegou ali, estava vendo Jesus de longe, Jesus sendo interrogado. Aí chegou uma serva ali da onde que Jesus estava sendo interrogado ali, né? Mas você também não era um deles? Ele, não. Aí veio uma outra, eu acho que eu te conheço, você andava com ele. Não, que é isso? Na terceira, ele chegou até a praguejar. Praguejar no nosso vocabulário é xingar mesmo. Xingar. Praguejar. Não é isso. Já falei que não sou eu e tal. E Jesus estava ali, irmão. Aí o galo cantou. Jesus deve ter olhado para ele. Eu não te falei? Não era você que falou que queria morrer por mim e tal? Mas, irmãos, depois do revestimento, este Pedro que negou, ele já não tinha mais medo de nada. Ele já era aquele homem intrépido, era aquele homem destemido. Juntaram todos os líderes da época, questionando ele e tal, falando para que não falasse mais em nome do Senhor Jesus. Ele falou, importa mais obedecer a Deus do que a vocês. Aí deram uma chibatada nele lá e liberaram. Ele já não temia mais nada.
A unção de Deus estava sobre ele. Nós até lemos na ministração passada. Dorcas chegou a morrer. Ele ajoelhou, orou, ele viu Jesus Cristo ressuscitar algumas pessoas. Ele fez a mesma coisa, orou por ela, ela voltou. Agora ele andava e a sombra dele curava. Não tinha tempo para orar por todo mundo. As pessoas colocavam assim, vinham de outras cidades, colocavam onde que ele ia passar, e as pessoas ficavam curadas. Todos. Igual Jesus. Mas ele teve que esperar em Jerusalém. Ele teve que esperar. E foram dias tremendos. Ele teve que se arrepender. Sabe, ele teve que se humilhar. Jesus Cristo depois foi atrás dele. Falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. E aí ele fez isso, tremendamente, de uma forma sobrenatural, na unção do Espírito Santo. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Uma mudança repentina. Alguém que estava perseguindo os cristãos, jogando nos cárceres. De repente, larga tudo para servir o Senhor, para morrer por esse evangelho, na unção do Espírito Santo. Então é importante para a vida do crente, até mesmo pelos últimos dias. Receba, já está tudo pronto. Muitos falam assim: olha, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que, sabe, fazer uma campanha, Irmão, você tem que receber. Receba. É impressionante que nessa questão de receber o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, com essa evidência, né? Muitos têm pessoas que estão há anos na igreja e não falam em outras línguas, não recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí tem alguns que chega ontem, e a pessoa já chega e já recebe. Você entende? Por quê? Porque ela entendeu que não depende dela. Depende unicamente dela confessar os seus pecados, se alinhar com o Senhor e receber. Amém? Já está tudo pronto. Receber. Amém, irmãos? Irmãos, os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela nos ensina muito como o modelo que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, quer para a igreja de hoje. Amém? Então, vou ressaltar alguns pontos aqui. Olha, houve arrependimento. Se você for ver lá, Atos 2, 38... Atos capítulo 2, versículos 38, diz assim, ó: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que aconteceu? Veio o Pentecoste, todos foram que permaneceram ali, receberam o batismo do Espírito Santo. Obviamente, todos os discípulos qualificaram. Imaginou, irmãos, aquele que deu uma saidinha? Eles estavam todos reunidos. Pessoal, ficaram 10 dias. 10 dias. Aí, de repente, o cara ficou 5 dias, 6 dias.
7 dias, falando, pelo amor de Deus, eu tenho coisa para fazer, irmão. Já pensou a mulher, eu tenho que cuidar das minhas coisas e tal? Falei, eu vou dar uma saidinha e depois eu volto. Aí teve o batismo do Espírito Santo. É meu, e agora? Você perdeu a bênção, irmão. Você saiu. Você não permaneceu, irmão. Permaneça. Permaneça, irmão. Não larga o barco, não, irmão. Permaneça. Amém? É isso. Mas o que acontece? Depois dessa situação toda, no versículo 37, as pessoas viram tudo aquilo ali. E muitos falaram, estão bêbados, olha aí, não sei mais o quê. Aí o apóstolo Pedro fez um discurso tremendo, que começa aí no Atos 2, no versículo 14 em diante. E você vê que não teria como eles estarem bêbados, porque era mais ou menos 9 horas. Era a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Então não tinha como, né? Amém? Aí no versículo 37 diz assim, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Porque eles deram a explanação sobre Jesus, tudo que aconteceu e tal, e de Joel já é essa promessa, por isso que aconteceu isso. Vocês entenderam? Que faremos? Que nós queremos isso também. Que faremos? Aí ele falou, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, aceite a Jesus como Salvador e dê testemunho. Seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, e eu digo, aqueles que não são batizados ainda, se batizem. Irmão, não fico atrás de ninguém, ó, se batiza. Irmão, olha, a pessoa tem que entender. O batismo é importante, porque é a pública confissão de fé. Você resolve as coisas que precisam resolver, mas se você está em ordem com o batismo, você que tem que me procurar, irmão. Opa, eu quero batizar. Aí a gente, dia 16 de maio, a gente vai num local que tem uma piscina bacaninha, vocês conhecem. Quem quiser se batizar, pode se batizar, 16 de maio. Mas, irmãos, o batismo é muito importante, porque você está dando um sinal para os céus que você entendeu e que é do Senhor. Morte para o mundo e viver para Cristo. Você dá um testemunho para as trevas que você é de Deus. E para os seus familiares, amigos todos, batismo é importante. O batismo não salva, é uma importância, é um dos mandamentos para o cristão. Mas não salva. Não vai dizer, batizou, salvou, não. Tem gente que se batiza por emoção e tal. Mas tudo bem, tem gente que se converte também por emoção. Mas não podemos depreciar a questão do batismo. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Você, ao aceitar Jesus, você já tem o Espírito Santo em você, ele habita em você. Mas falta o revestimento. Assim como aconteceu, e assista a mensagem anterior, que eu vou falando vários pontos aí, em nome do Senhor Jesus. Havia também nessa igreja primitiva o temor de Deus. Então, não era uma coisa de qualquer jeito, sabe, irmãos? Até mesmo pelos sinais, por tudo que aconteceu, a pegada era diferente. Eles tinham o temor de Deus. Não era aquele negócio de qualquer jeito. Eles sabiam que o Senhor estava com ele, visto pelos sinais, pelas maravilhas. Muitos falam assim, cura não é muito importante.
Não é porque não é para você, irmão. Quero ver se você tiver mauzão lá, ou mal, você não é importante. Então tá bom, então não precisa ser curada, não. Eu oro para quem quer, irmão. Se a pessoa não quiser ser curada, eu quero. Não quero pegar nada, eu quero só, meu corpo é para o Senhor. Eu tenho que estar 100% para fazer a obra de Deus, sempre. Em nome de Jesus. Amém? Então é muito importante para sinal. Que mostra que Deus não deu só da historinha, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje, amanhã, eternamente. A gente ora, Ele responde. Amém? Glória a Deus, irmãos. É importante você, e foi importante isso gera o temor do Senhor. É importante. Logicamente, irmãos, nós temos que andar na palavra. Sim, não ficar atrás de sinais, atrás de profecias, mas nós precisamos de crer num Deus que pode agir agora. Nós temos que crer num Deus que a gente ora aqui e a pessoa pode estar em qualquer parte dessa terra, até na lua, se tiver alguém lá, e nosso Deus atua. Não há distância para o reino espiritual. Amém? Nós adoramos esse Deus, mas havia o temor. Irmãos, o temor de Deus é o segredo para o sucesso. É o segredo da sabedoria. É o princípio. Quando a pessoa pede o respeito para as coisas do Senhor, sabe, para as coisas de Deus, olha, está num caminho errado. Não vai dar certo. É importante ter o temor de Deus. É importante. Saber que Deus está vendo tudo, está assistindo tudo, e a gente quer fazer o melhor para Ele. Em tudo. Em todos os aspectos. Na fidelidade para com o Senhor. Em tudo. Amém? Eles também viviam em mútua cooperação, em comunhão, em comunidade. Era o amor em ação. Olha, eu gosto muito dessa parte. Quando eu vejo a igreja primitiva, um cuidando do outro, repartindo o que tinham, nada achava seu, propriamente seu o que tinha. Sabe, nos dias de hoje é difícil viver assim, né? Como eles viviam. Mas nós podemos fazer um pouquinho, né, irmãos? A pessoa precisa de um socorro, a gente ajuda, a gente apoia, nós compartilhamos não só em oração. Né? É importante orarmos, mas é importante também a gente agir. Quando eu era criança, vira e mexe eu falo da igreja, era uma igreja até muito rica, que eu era uma igreja quando eu era criança. Tinha um pessoal muito bom lá, de grana lá, tinha um pessoal bom. Somando tudo, tinha mais de 500 pessoas, grande. E era mais orar, irmão. A pessoa orava, mas não ia para socorrer mesmo a necessidade da pessoa. Sabe? Dava estrutura espiritual, sim, mas eu sentia que precisava algo mais. Poderia ir mais. Você entende? Dava uma cesta básica, e eu, como a gente ia lá na casa do irmão, o período dele era até apito de ouro, porque ele era PM no Rio, então ele era até bem morenão, alto. Aí ia na casa dele, eu acho que ia lá e ele distribuía as cestas básicas, então eu ia lá. Era uma benção. E outras coisas mais. Mas, irmão, podia ajudar bem mais.
nós temos que analisar e ver a necessidade. É oração, é apoio, é estar junto. Olha, temos que nos colocar no lugar da outra pessoa. Isso é amor. Quem faz milagre é Deus, né? É lógico, a gente vai até onde que a gente pode, irmão. Mas Deus nos dá recurso, Deus nos dá meios, Deus para que a gente possa viver em comunidade. O amor, ele tem que ser materializado em atitudes, em ações. Por exemplo, a minha esposa, assim, olha, eu te amo, eu também te amo. Mas espera aí. Tem que se reverter em ação. Confere aí, irmão. Se não me apoiar em nada e tal, aí, então não me ama. Tá só de boca. O amor, ele tem que ser materializado, senão não tem nem casamento, irmão. Tudo bem, tem gente que gosta de fazer uma coisa, tem pessoas que não gostam de tal coisa. Vai ali, no meio termo. Se eu fizer só o que eu gosto, irmão, a gente tem que fazer o que não gosta também. Entende? Assim é a nossa vida em comunidade. Nós temos que abrir mão, nós temos que olhar o próximo, o irmão, e aí colocar o amor em ação, amém? E eu quero ressaltar aqui que o Senhor precisa de todos nós. Em Mateus 21, versículo 2 e 3, olha só. Jesus ia entrar em Jerusalém. Aí, ele chamou os seus discípulos, 2 discípulos, e disse: Ide à aldeia que está defronte de vós. Logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. Ou seja, para pegar lá, né? E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. Guarde aí. O Senhor precisa deles. Foi lá os 2 discípulos. Olha, Jesus falou, está certinho aqui. Tiraram. Aí, o que vocês estão mexendo no burrinho aí? O Senhor precisa deles. Pode levar. Olha para mim. O Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você, de mim. Se Ele precisa de 2 burrinhos, precisa de você. Precisou de burrinho para cumprir a profecia lá de Zacarias 9:9. Entrou. Tinha que ter esses burrinhos. Hoje Ele precisa de nós para evangelizarmos, para fazermos a obra do Senhor, para sermos fiéis, dizimistas e ofertantes, para socorrermos os irmãos. Isso é obra de Deus. Lembra que Jesus falou, olha, isso, tal, os necessitados, estava fazendo para mim. Para mim. Nós temos que parar de pensar só em nós, só no nosso conforto, irmão. O Senhor precisa de mim e de você. Acho que muitas vezes a gente pensa assim, Deus, Deus, como eu preciso de você, do Senhor, Senhor. Aí o Senhor inverte. Eu preciso de você. Preciso de você tocando o instrumento ali. Vendo o som. Correndo atrás. Socorrendo alguém. Será que você é pior que um burrinho?
Eu acho que você é bem melhor. Então o Senhor precisa muito de você. Não é pouco não, hein? De nós. Amém, irmãos? Mateus 9, 35 a 38. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros à seara. Ou seja, seara, irmãos, é um campo já pronto para ser colhido ali, o que foi plantado. Está pronto. Nós temos que estar com disposições aí do Senhor para fazer a obra, evangelizar, estar disponível. Amém? Você é um ceifeiro de Deus, amém? Glória a Deus. Você viu que o Senhor Jesus olhou a multidão. Ele viu e teve compaixão. Eles eram desgarrados como ovelha sem pastor. Eu nunca vi um período da igreja tão difícil como está hoje. De pessoas desiludidas. Nas igrejas como um todo. Pessoas errantes. Sem conteúdo. Sem profundidade. Sem Deus. Sem amor. Sem empenho. Sem temor de Deus. Sem vida. As igrejas parece que estão se transformando em clubes. Em um momento de lazer ali, uma coisa. O Senhor precisa de uma igreja verdadeira. O Senhor precisa de pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente, acima de qualquer coisa. Amém? Eu conto com vocês para isso. Para fazermos a diferença. Para buscarmos o Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, pelo amor que nós podemos dar para Ele, em resposta do que nós recebemos. De fazermos a obra, não por quanto eu vou receber, mas e sim por amor ao Senhor. Isso está raro, irmão. Hoje em dia está raro. Parece que é tudo por dinheiro. Mas não é bem assim que o Senhor quer. Amém?